As cavernas sempre foram portais entre o que conhecemos e o que tememos conhecer. A umidade das paredes, o eco que distorce cada som, a escuridão que engole a luz, lugares onde os limites entre mitos e realidade se desvanecem. Esta noite, viajamos para o coração do Texas, onde as cavernas de Longhorn guardam segredos que ninguém deveria descobrir. Histórias de cultos ancestrais, desaparecimentos inexplicáveis e rituais de sangue que remontam a épocas esquecidas pela história. Oficial. Você já sentiu aquele arrepio na nuca, como se algo estivesse observando você das sombras? Já ouviu sussurros que parecem vir de lugar nenhum? É exatamente esse sentimento que habita as profundezas das cavernas de Austin, onde o tempo parece parar e algo muito antigo e muito faminto espera por visitantes desavisados. Bem-vindos a uma jornada pelo que há de mais obscuro no subsolo do Texas. Eu sou Sam Houston, e neste episódio, descobrimos os segredos sangrentos do que acontece quando as pessoas comuns se aventuram onde não deveriam. Uma advertência: as histórias que você está prestes a ouvir são baseadas em relatos reais e podem perturbar os mais sensíveis. Se você já teve uma experiência inexplicável nas profundezas de alguma caverna ou local abandonado, compartilhe sua história conosco. Agora, acenda uma luz, porque a escuridão está prestes a envolver você. Olá! Tenho observado fenômenos estranhos por toda a minha vida. Mas o que presenciei nas cavernas de Longhorn me persegue até hoje. Sou geólogo e trabalho com mapeamento de cavernas para o Departamento de Recursos Naturais do Texas há quase 15 anos. Passei por centenas de formações subterrâneas, de pequenas fendas a sistemas complexos de cavernas que se estendem por quilômetros. Mas nada se compara ao que encontrei ali. As cavernas de Longhorn ficam a aproximadamente 30 minutos do centro de Austin, numa propriedade privada cercada por carvalhos antigos e formações rochosas. A maioria dos moradores locais conhece apenas a parte turística, que foi mapeada nos anos 70 e recebe visitantes desde então. O que poucos sabem é que existe uma rede muito mais extensa de túneis que se ramificam para além das áreas permitidas. Em março de 2021, recebi uma ligação do proprietário atual das terras. Ele havia encontrado uma abertura estranha enquanto expandia sua propriedade, algo que não constava em nenhum mapa oficial. Ele me pediu para investigar antes de contatar as autoridades, pois temia complicações burocráticas caso fosse algo significativo. Cheguei lá numa terça-feira pela manhã. O proprietário, Sr. Whittaker, um senhor de uns 70 anos com um olhar que indicava que tinha visto coisas demais na vida, me guiou até a área recém-descoberta. Encontrei isso quando a escavadeira quebrou uma parede de calcário, explicou enquanto caminhávamos por um terreno acidentado. Nunca vi nada parecido, e olha que conheço cada centímetro desta terra há 40 anos. A abertura era pequena, mas claramente artificial. Diferente das entradas naturais de cavernas, esta tinha marcas de ferramentas nas bordas, como se tivesse sido selada intencionalmente e depois reaberta pela escavadeira. Escondida por vegetação densa e blocos de rocha, era impossível de ser vista a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Equipado com meu capacete, lanternas extras e equipamento de mapeamento, me preparei para entrar. O Sr. Whittaker ficaria na superfície como meu contato. Protocolo básico de segurança para exploração de cavernas. Tenha cuidado, disse ele, com uma seriedade que parecia excessiva. Há histórias sobre estas terras que não contamos aos turistas. Ignorei o comentário, pensando ser apenas superstição local. Depois de verificar meu equipamento, entrei pela abertura, que logo se alargava num túnel inclinado de aproximadamente 2 metros de altura. As paredes tinham uma textura estranha. Ao invés da aspereza natural do calcário, pareciam ter sido alisadas. E conforme descia, notei algo ainda mais perturbador: símbolos talhados na rocha. Não eram grafites modernos ou mesmo arte rupestre indígena que frequentemente encontramos em cavernas do Texas. Eram formas geométricas precisas, espirais e padrões que lembravam constelações, intercalados com o que parecia ser uma escrita antiga que não reconheci. Tirei fotos e continuei descendo, a curiosidade superando a crescente sensação de desconforto. Após cerca de 50 metros, o túnel desembocou numa câmara circular ampla, com teto em forma de domo de aproximadamente 20 metros de altura. Minha lanterna não conseguia iluminar todo o espaço,
No centro da câmara, havia uma estrutura que congelou meu sangue. Um altar de pedra, perfeitamente esculpido, com canais entalhados que convergiam para um receptáculo central. Não precisava ser um antropólogo para reconhecer um altar de sacrifício. Volta do altar, dispostas em círculo perfeito, havia 12 colunas de pedra com os mesmos símbolos do túnel, mas muito mais elaborados. O chão tinha uma camada fina de pó vermelho que, ao examinar mais de perto, parecia óxido de ferro, ou pelo menos era o que eu esperava que fosse. A câmara tinha 5 túneis adicionais, todos saindo radialmente como os dedos de uma mão. Enquanto contemplava qual deles explorar primeiro, ouvi algo. Um som baixo, rítmico, como um tambor distante. Inicialmente, pensei ser o eco da água pingando em algum ponto da caverna, mas o ritmo era regular demais, quase deliberado. Decidi seguir o túnel de onde o som parecia vir. Conforme avançava, os símbolos nas paredes ficavam mais densos e os canais talhados no chão mais profundos, como se tivessem sido desgastados pelo fluxo constante de algum líquido. O som também ficava mais claro. Definitivamente não. Era água pingando. Era uma batida rítmica, seguida por algo que parecia quase um cântico. Após cerca de 200 metros, o túnel se alargou em outra câmara, menor que a primeira, mas muito mais perturbadora. Nas paredes havia o que só posso descrever como representações de rituais. Figuras humanoides em torno de um altar similar ao da câmara anterior. Mas estas figuras tinham cabeças alongadas e membros desproporcionais. Acima delas, algo com asas estava retratado de forma proeminente. Não um anjo. Definitivamente não um anjo. No centro desta câmara, havia outro altar, mas este tinha algo diferente. Aproximei-me cautelosamente, iluminando cada detalhe. No topo havia marcas escuras recentes, e ao redor da base, objetos que não pertenciam a uma caverna pré-histórica. Velas derretidas, penas, pequenos ossos que pareciam de animais, e mais perturbador, o que parecia ser uma fotografia Polaroid parcialmente queimada. Enquanto examinava esses itens, o som rítmico parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador que qualquer barulho. Senti o ar ficar mais pesado, como se a própria caverna estivesse prendendo a respiração. Minha lanterna piscou. 1, 2 vezes. E então, por um segundo terrível, apagou completamente. Naquele instante de escuridão total, ouvi um sussurro. Não um eco. Não o vento. Um sussurro claramente articulado, embora numa língua que não reconheci. Quando minha luz voltou, um segundo depois, eu estava sozinho, mas com a inegável sensação de que algo havia estado muito, muito perto de mim. Com as mãos tremendo, liguei meu rádio para contatar o Sr. Whittaker na superfície. Apenas estática respondeu. Decidi que era hora de sair dali e voltar com uma equipe completa. Conforme me virava para retornar pelo túnel, percebi algo que não tinha notado antes: pegadas no pó do chão. Pegadas humanas, recentes, que não eram minhas. Alguém, ou algo, havia estado ali há pouco tempo. E pior, as pegadas não iam em direção à saída. Elas vinham dos túneis mais profundos e desapareciam na direção por onde eu havia entrado. O caminho de volta foi um borrão de adrenalina e medo. Em algum momento, ouvi o som de movimento atrás de mim. Algo se arrastando rapidamente pelos túneis. Não olhei para trás. Não parei. Quando finalmente emergi pela entrada, o sol da tarde quase me cegou. O Sr. Whittaker estava sentado em uma pedra próxima, com uma expressão estranha. Você estava lá embaixo há quase 5 horas, disse ele, checando seu relógio. Impossível. Meu próprio relógio mostrava que eu havia passado menos de 2 horas na caverna. Quando expliquei o que havia encontrado, seu rosto empalideceu. É por isso que aquela parte da propriedade nunca foi desenvolvida, ele confessou finalmente. Meu avô encontrou aquela entrada nos anos 30. Depois que ele entrou lá, nunca mais foi o mesmo. Dizia que eles o marcaram. Eles quem? Perguntei, ainda tentando racionalizar tudo o que havia testemunhado. Os que vieram antes, os que ainda estão lá embaixo. Ele dizia que eles não estão mortos, apenas esperando. O Sr. Whittaker então levantou a manga de sua camisa, revelando uma marca na parte interna do antebraço. Uma espiral cercada por símbolos idênticos aos que eu havia visto nas paredes da caverna. Uma vez que eles te conhecem, você nunca mais está realmente sozinho, disse ele baixando a manga.
Eu pensei que eram apenas as divagações de um velho, até que as pessoas começaram a desaparecer. Ele então me contou sobre os 3 desaparecimentos nos últimos 50 anos. Exploradores amadores, estudantes universitários, que se aventuraram na propriedade sem permissão e nunca mais foram vistos. As buscas oficiais nunca deram em nada, pois a entrada estava bem escondida, e o Sr. Whittaker, seguindo as instruções de seu avô, nunca revelou sua existência. Meu avô dizia que eles colecionam pessoas, continuou, para os rituais, para alimentar algo que vive muito, muito mais fundo do que qualquer um já conseguiu ir. Enquanto ele falava, notei algo no chão perto da entrada da caverna. Pegadas, saindo, que não eram minhas. Pegadas que terminavam abruptamente depois de alguns metros, como se quem as tivesse feito simplesmente tivesse desaparecido no ar. O Sr. Whittaker seguiu meu olhar e assentiu gravemente. Eles às vezes saem à noite, nunca vão longe da entrada. É como se não pudessem. Informei as autoridades sobre a descoberta, obviamente omitindo os detalhes mais fantásticos. Uma equipe da universidade local veio investigar, classificando o local como um possível sítio cerimonial pré-histórico. A entrada foi selada para preservação. O relatório oficial mencionava apenas artefatos de significado cultural e possível área de rituais indígenas. O que não entrou no Minjimane de si relatório foi o que aconteceu na noite anterior à chegada da equipe arqueológica. Eu estava hospedado num pequeno hotel em Austin, revisando minhas anotações e fotos. Por volta das 3 da manhã, acordei com a sensação de estar sendo observado. No canto do quarto, parcialmente oculta nas sombras, estava uma figura, alta, demais para ser humana, magra demais, com membros longos e desproporcionais. Exatamente como as figuras representadas nas paredes da caverna. Ela não se moveu, não falou. Apenas observou. Quando finalmente consegui me mover e acender a luz, não havia nada lá, mas no espelho do banheiro, escrito com o que parecia ser lama vermelha, estava um dos símbolos que eu havia fotografado na caverna. Na manhã seguinte, descobri uma marca no meu antebraço, a mesma espiral que o Sr. Whittaker havia me mostrado. Um médico depois me garantiu que era apenas uma reação alérgica incomum, provavelmente a algo com que entrei em contato na caverna. Desde então, tenho sonhos. Sonhos de túneis que descem muito mais fundo do que explorei, de câmaras enormes onde multidões se reúnem em torno de altares, de algo gigantesco que se move na escuridão mais profunda. Algo que é antigo demais para ter um nome, e às vezes, tarde da noite quando estou sozinho, ouço aquele sussurro novamente. Dizem palavras que não entendo, mas de alguma forma compreendo. Estão me chamando de volta, dizendo que tenho um lugar reservado no altar, que faço parte de algo maior e mais antigo que a própria humanidade. É por isso que me mudei de Austin. É por isso que mudei de carreira. Mas algumas noites, como esta em que estou lhes contando esta história, sinto um impulso quase irresistível de voltar, de descer aqueles túneis novamente e seguir até o fim, para ver o que está esperando nas profundezas. Porque agora sei. A entrada não foi selada para manter as pessoas fora. Foi selada para manter algo dentro. Algo que ocasionalmente consegue encontrar uma maneira de sair e marcar aqueles que escolhe. O chamado que ninguém atende por. Janet Caldwell. Nasci e cresci em Austin, Texas, e sempre tive uma relação complicada com as cavernas locais. Meu pai era guia turístico nas cavernas de Longhorn quando eu era criança, então cresci explorando as partes seguras daquele mundo subterrâneo. Ele sempre nos avisava, a mim e aos meus irmãos, para nunca nos aventurarmos além das áreas designadas para turistas. As cavernas são muito mais extensas do que as pessoas imaginam, ele dizia. E alguns lugares são perigosos não apenas pelo risco de desabamento, mas por outras razões. Quando perguntávamos quais razões, ele mudava de assunto. Na adolescência, como qualquer rebelde sem causa, comecei a me interessar justamente pelo que era proibido. Junto com alguns amigos da escola, comecei a explorar as entradas não oficiais das cavernas, sempre nos fins de semana, quando a vigilância era menor. Foi numa dessas explorações, em 2018, que tive minha primeira experiência com o que agora chamo de o chamado. Éramos 5. Eu, minha melhor amiga Claire, seu namorado Ethan e 2 rapazes do time de natação, Marcus e Dylan.
Equipados com lanternas, capacetes improvisados e muita audácia juvenil, entramos por uma fissura na rocha que ficava a quase 1 quilômetro da entrada principal das cavernas de Longhorn. A fissura levava a um túnel estreito que se abria em várias câmaras conectadas. Estávamos em território inexplorado, pelo menos para nós, e a emoção da descoberta nos impulsionava cada vez mais fundo. Após cerca de 1 hora de exploração, chegamos a uma câmara maior com um pequeno lago subterrâneo de água cristalina. Vamos parar aqui e comer algo, sugeriu Claire, abrindo sua mochila para pegar os lanches que havíamos trazido. Enquanto comíamos, sentados em torno de nossas lanternas como se fosse uma fogueira, começamos a ouvir algo estranho. Um som que inicialmente confundimos com o eco da água pingando, mas que gradualmente se revelou diferente. Era rítmico demais, quase como música. Vocês estão ouvindo isso? Perguntei. Os outros assentiram, repentinamente sérios. Parece vir dali, disse Marcos, apontando para uma passagem estreita no fundo da câmara que não tínhamos notado antes. O som era hipnotizante, uma espécie de cântico baixo, acompanhado por uma percussão que parecia feita com algo oco, talvez ossos ou madeira. Não havia palavras distinguíveis, apenas uma melodia que, quanto mais ouvíamos, mais familiar parecia. Deve ser o sistema de som da área turística, sugeriu Ethan. Mas todos sabíamos que estávamos longe demais da área pública para isso ser possível. Vamos verificar, disse Dylan, já se levantando. Algo em mim gritava para não irmos, para voltarmos imediatamente. Mas a curiosidade adolescente é uma força poderosa. Seguimos pela passagem estreita, que se inclinava para baixo em um ângulo desconfortável. O som ficava mais claro a cada passo. Após cerca de 10 minutos de caminhada, difícil, a passagem se abriu em outra câmara, esta claramente não natural. As paredes eram muito regulares, quase perfeitamente circulares, e cobertas por símbolos entalhados na rocha. No centro, havia o que parecia ser um altar de pedra com canais que convergiam para um buraco central. E foi ali, congelados na entrada daquela câmara, que vimos algo que nunca conseguirei esquecer. Uma figura encapuzada, de costas para nós, balançando lentamente enquanto entoava aquele cântico hipnótico. Ao redor do altar, dispostos em um círculo, havia objetos que inicialmente não conseguimos identificar na penumbra. Claire foi a primeira a perceber. São fotos. Fotografias de pessoas. E de fato eram. Dezenas de fotografias espalhadas, em um padrão circular. Algumas claramente antigas, em preto e branco. Outras mais recentes, coloridas e nítidas. Reconheci algumas faces. Pessoas desaparecidas cujos casos haviam sido noticiados ao longo dos anos em Austin. A figura encapuzada parou de cantar abruptamente. Virou-se lentamente em nossa direção, mas onde deveria estar um rosto, havia apenas escuridão sob o capuz. Um frio sobrenatural preencheu a câmara. Seus nomes já são conhecidos, disse a figura em uma voz que parecia vir de todos os lados, simultaneamente. Vocês ouviram o chamado. Agora estão marcados. Marcos foi o primeiro a reagir, virando-se para correr de volta pelo túnel. Os outros o seguiram imediatamente, mas eu fiquei paralisada, hipnotizada por aquela escuridão sob o capuz. A figura levantou um braço esquelético na minha direção e pude ver claramente uma marca em seu pulso. Uma espiral cercada por símbolos estranhos. Janet! O grito de Claire me arrancou do transe e corri para me juntar aos outros. Nossa, fuga desesperada pela caverna é um borrão em minha memória. Lembro apenas de emergirmos à luz do dia, ofegantes e apavorados, jurando nunca contar a ninguém o que vimos. Prometemos também nunca mais voltar àquele lugar. Mas o medo real começou 1 semana depois. Foi quando Dylan não apareceu na escola. Seus pais relataram seu desaparecimento, dizendo que ele havia saído para correr no dia anterior e nunca retornado. As buscas se estenderam por semanas, mas ele nunca foi encontrado. 1 mês depois, foi a vez de Marcos. Simplesmente não voltou para casa após o treino de natação. Seu carro foi encontrado no estacionamento da escola, trancado, com sua mochila e celular ainda dentro. Claire, Ethan e eu começamos a nos desesperar. Nós 3 desenvolvemos a mesma marca em nossos pulsos. A espiral que vimos no braço da figura encapuzada. E todas as noites, começamos a ouvir aquele cântico em nossos sonhos, nos chamando de volta à caverna. Claire foi a próxima. Seus
pais a encontraram caminhando sonâmbula pelas ruas às 3 da manhã, seguindo na direção das cavernas. Depois disso, instalaram alarmes em todas as portas e janelas da casa. 2 semanas depois, ela desapareceu do seu quarto no segundo andar. A janela estava intacta, os alarmes não dispararam. Simplesmente se foi. Ethan e eu ficamos paranoicos. Começamos a fazer pesquisas desesperadas sobre os símbolos que vimos na caverna, sobre rituais antigos, sobre o histórico de desaparecimentos em Austin. Descobrimos menções a uma seita que teria existido na região desde antes da colonização europeia, adoradores de algo que eles chamavam o que espera nas profundezas. Segundo os poucos registros que encontramos, eles acreditavam que alimentando essa entidade com sacrifícios humanos, garantiriam prosperidade e longevidade para si mesmos. Ethan desapareceu 3 meses depois de nossa exploração à caverna. Eu deveria ser a próxima. Em desespero, contei tudo aos meus pais. Mostrei-lhes a marca em meu pulso. Para minha surpresa, meu pai não pareceu chocado. Ele arregaçou sua própria manga, revelando a mesma marca. "Por que você acha que eu sempre avisei vocês sobre as cavernas?" disse ele, lágrimas nos olhos. Eu também os ouvi, quando tinha mais ou menos sua idade. Fugi de Austin por anos, mas o chamado sempre me encontrava. Voltei, pensando que poderia proteger minha família estando perto, conhecendo o inimigo. Mas eles sempre levam quem marcam, eventualmente. Na noite seguinte, meu pai me levou a um encontro com alguns dos guias mais antigos das cavernas de Longhorn e outros moradores locais que carregavam a mesma marca. Eles formavam uma espécie de sociedade secreta, dedicada a conter o que vivia nas profundezas das cavernas. "Não podemos destruí-los", explicou um senhor idoso chamado Gerald. "Já tentamos selar cada entrada conhecida, mas eles sempre encontram um caminho. A única coisa que podemos fazer é oferecer um substituto quando eles chamam algum de nós." "Substituto?" perguntei, horrorizada. "Animais", esclareceu meu pai rapidamente. "Oferecemos animais no lugar de pessoas. Não é ideal, mas diminui a fome deles", retarda o chamado. Desde então, vivo com este segredo. A cada lua nova, acompanho meu pai e os outros marcados até uma das entradas seladas das cavernas. Deixamos nossas oferendas, geralmente cabras ou ovelhas, e renovamos os símbolos de proteção que ajudam a conter o que está lá embaixo. Chamado ainda vem em meus sonhos, mas mais fraco agora. A marca no meu pulso às vezes queima, especialmente quando estou perto das cavernas ou quando alguém novo é marcado. Parece que estamos todos conectados de alguma forma. Sei que um dia a entidade nas profundezas vai se cansar de nossos substitutos. Quando isso acontecer, temo que não apenas os marcados, mas toda Austin possa estar em perigo. Por isso compartilho esta história, para avisar, para registrar o que sei, caso um dia eu também desapareça. E para implorar, se você ouvir uma música estranha vindo das profundezas de qualquer caverna, se sentir um impulso inexplicável de seguir túneis desconhecidos, resista. Volte para a luz. Porque uma vez que você ouve o chamado, eles sabem seu nome. E eles são muito, muito pacientes. Pensamentos finais. As profundezas da Terra sempre abrigaram mistérios que desafiam nossa compreensão. Lugares como as cavernas de Longhorn nos lembram que, por mais que acreditemos dominar este planeta, existem recantos onde somos apenas visitantes, e visitantes nem sempre bem-vindos. As histórias que ouvimos hoje talvez sejam difíceis de acreditar para alguns, mas aqueles que já sentiram a presença de algo indescritível nas trevas, sabem que há verdades que a ciência ainda não consegue explicar. Se você alguma vez sentiu-se observado no escuro, ouviu chamados que ninguém mais percebeu, ou encontrou marcas inexplicáveis em seu corpo após visitar lugares antigos, saiba que não está sozinho. Compartilhe sua história conosco. Às vezes, o primeiro passo para entender o inexplicável é admitir que ele existe. Agradeço por me acompanharem nesta jornada pelas sombras de Austin. Se estas histórias tocaram algo em você, se causaram arrepios ou despertaram memórias de suas próprias experiências inexplicáveis, considere se inscrever em nosso canal, para mais relatos dos mistérios que habitam os lugares que acreditamos conhecer. Lembre-se, a escuridão está sempre à espreita, esperando por aqueles que se aventuram longe demais. Até nosso próximo encontro nas sombras, mantenha uma luz acesa.
Porque algumas vezes, o que nos observa da escuridão está apenas esperando que a última luz se apague.